Não cometa esse erro quando você for consagrar ayahuasca. Para você entender, eu vou contar a história de uma amiga que foi consagrar ayahuasca 5 vezes num sítio. E o que acontecia com ela? Ela consagrou a medicina e nesse sítio tinha uma fogueira, tinha as pessoas dançando ao redor da fogueira, que são as pessoas que cuidam, né, durante o ritual. E ela sentava na cadeira, né, tinha pessoas sentadas ao redor da fogueira e tinha pessoas deitadas assim ao redor, né? Aí o que aconteceu com ela? Ela consagrou a medicina, sentou lá na cadeira e quando ela fechou os olhos, começou a vir para ela na mente as memórias, as imagens, né? As memórias de quando ela era pequena, que ela estava em casa, os pais se brigando, né? E ela pequenininha ali não conseguia fazer nada para ajudar. E daí, ao mesmo tempo que vinha todas aquelas memórias, ela ia sentindo todas aquelas emoções que estavam guardadas lá dentro, que desequilibravam ela. E ao mesmo tempo começou a vir as memórias ela tinha sofrido abuso depois dos 5 anos de idade, começou a vir essas memórias para ela. E era muito dolorido olhar para aquilo. Aí o que acontecia? Ela estava sentada numa cadeira perto da fogueira, ela sentia uma vontade de dançar que ela nem entendia de onde é que vinha aquela vontade de dançar. Aí ela abria os olhos e ia dançar ao redor da fogueira junto com as pessoas que estavam trabalhando no dia do ritual. Ela dançava e daí quando ela cansava, ela sentava novamente. Quando ela sentava e fechava os olhos, começava a vir todas aquelas memórias de volta para ela. E daí ela começava a sentir toda aquela emoção de novo. E o que acontecia? Dava aquela vontade de dançar de novo. E ela levantava e ia dançar ao redor da fogueira. Resumindo, ela ficou a noite toda dançando ao redor da fogueira. O que eu estou querendo dizer? Nessa experiência dela, quando começava a vir aquelas coisas que a ayahuasca trazia para ela olhar, o ego dela usava a vontade de dançar para fazer com que ela fugisse do que ela tinha que olhar. E ela ficou a noite toda dançando ao redor da fogueira, fugindo dela mesma. Ela foi 5 vezes nesse lugar, ela foi 5 vezes nesse sítio e participou de 5 rituais. Todos os 5 que ela participou, das 5 cerimônias, foi do mesmo jeito. Vinha as mesmas coisas e ela levantava e ia dançar e não parava para olhar aquilo que a medicina estava trazendo para ela olhar. E qual que era o problema que ela enfrentava na vida dela? Problema de relacionamentos, problemas financeiros, problemas relacionados à sexualidade. Ela não conseguia se entregar nos relacionamentos. E por que a ayahuasca estava trazendo isso? Porque aquelas emoções lá da infância é o que impede ela de se entregar nos relacionamentos hoje. Aí o que aconteceu? Ela veio consagrar a medicina aqui no Instituto e daí não tinha fogueira, né? Ela ficou deitada num lugar, num cantinho lá. Começou a vir todas aquelas memórias e aí não tinha para onde ela escapar, não tinha fogueira, não tinha onde ela ir dançar, não tinha como ela fugir. Ela foi obrigada a olhar para aquilo. Quando ela olhou para aquilo, ela sentiu todas aquelas emoções, aí ela chorou, aí ela entendeu o que aquilo causava na vida dela, aí ela descarregou todas as emoções associadas àquelas memórias, que hoje, no momento atual da vida dela, faziam com que ela se travasse na questão dos relacionamentos, nas questões do financeiro também, e os abusos também faziam com que ela inconscientemente se colocasse em situações onde ela se sentia usada o tempo inteiro pelos amigos, nos relacionamentos. O que eu quero dizer com a história dela para você? Eu quero dizer para você que quando você for consagrar a medicina, você tem que fechar os olhos e prestar atenção no que a medicina está trazendo para você. E não ficar dispersando, olhando em volta. O problema não era o sítio, o problema não era o local, o problema era ela que ficava fugindo dela mesma. Ela não aguentava se olhar e sentir tudo que ela guardava que estava travando ela na vida dela. Pela experiência que a gente tem, quando a gente consagra a medicina numa cerimônia,
e a gente olha para uma situação e a gente entende, descarrega as emoções associadas àquelas situações que a gente viveu, no próximo ritual, aquilo não vem mais, vem outras coisas que você precisa olhar e você vai tratando e se resolvendo aos poucos. Ela só teve 5 experiências e vinha as mesmas coisas por causa que ela não tinha em nenhum momento parado e enfrentado aquelas situações. Então o que eu quero dizer para você é que sempre que você for consagrar medicina, você pode consagrar medicina lá na China, não importa o local, você tem que fechar os olhos e prestar atenção naquilo que a medicina está trazendo para você. É legal e eu recomendo você consagrar medicina, às vezes, no meio da mata, e viver a experiência de olhar para as plantas, sentir as plantas, sabe? Olhar para a fogueira, sentir a fogueira, é legal ter uma experiência assim. Só que você tem que entender que a mata, né, lá fora é perfeito. É legal você ter uma experiência assim para contemplar tudo isso, sentir tudo isso, é maravilhoso. Só que você tem que entender que a mudança, ela só acontece de dentro para fora. Então, sempre que você ficar olhando em volta, você vai estar desperdiçando a oportunidade de resolver as suas questões internas e, no final de tudo, enxergar o ser divino que você é e sentir isso na tua vida. Eu quero que você imagine a oportunidade de você descreva do jeito que você quiser, conversar com Deus, com o teu eu superior, conversar com os teus guias. Cada um tem uma forma de se relacionar com isso, né? Você tem essa oportunidade de conexão quando você consagra a medicina, e daí é a mesma coisa que você tem a oportunidade de se conectar, e daí você abre os olhos e fica olhando em volta, você está jogando a oportunidade fora. É até legal você, quando você for consagrar a medicina, levar uma venda para colocar nos olhos, vai ajudar você na tua concentração. Você tem que entender que às vezes tem coisas dentro da gente que é como se o nosso ego colocou cimento em cima, assim, vai colocando cimento e nunca deixa você olhar para aquilo. Então, quando você consagra a medicina, dependendo das situações que você viveu, é como se o teu ego vai tentar te desviar de todo jeito. Então você tem que prestar atenção e procurar não se distrair. Por mais que você ouça alguém chorando, ouça um barulho, sente um vento, né? O legal é eu não vou abrir os olhos, não vou olhar para lá, eu quero olhar para isso que está vindo aqui para mim. Teve um dia, por exemplo, que eu estava num sítio e daí eu olhei, tinha um pessoal lá sentado na frente da fogueira, olhando para a fogueira. E as primeiras vezes que eu consagrei, eu fui lá, eu disse assim, eu quero ver o que esse povo vê na fogueira. Aí eu sentei na frente da fogueira, né, e fiquei olhando para a fogueira por 40 minutos. No final dos 40 minutos, qual a conclusão que eu cheguei? Eu olhava para a fogueira, a brasa começava a se formar um urso, se formava um tigre, se formava vários animais de poder, né, são chamados. Só que no final daquela experiência ali, a única coisa que me ajudou foi engrandecer o meu ego, no sentido de chegar... A única coisa que eu poderia era chegar depois e falar para os outros, eu vi um tigre, eu vi um urso, eu vi um elefante, eu vi um animal de poder, eu vi uma cobra, mas no fim não resolvia nada na minha vida, era algo externo. Também tem aquelas pessoas que vão consagrar a medicina da ayahuasca, que a gente chama de os gratiluz. É legal ajudar os outros? Mas você só vai conseguir ajudar os outros depois de você se ajudar primeiro. Então o que acontece? Tem pessoas que no final da experiência, a gente pergunta como é que foi a experiência, daí a gente vê eles relatando assim, eu fui lá na minha casa, eu limpei todas as energias negativas, eu fui lá na minha mãe, eu limpei ela, eu ajudei ela, eu ouvi o fulano chorando, aí eu fui lá, limpei ele, acolhi ele mentalmente, eu fiz uma oração por ele, eu rezei por ele, rezei pelo ciclano, rezei pelo fulano, né? Aí o que a gente vê nisso? A gente vê claramente que a pessoa ficou focando
lá fora e não se olhou, sabe? É como se a necessidade do salvador da pátria, sabe? A pessoa, ao invés de se olhar, a pessoa não aguenta se olhar, não aguenta se corrigir, não aguenta ver aonde ela erra e aonde ela acerta, e daí ela usa a desculpa do salvar o mundo para fugir de si própria. E daí eu tenho visto pessoas indo a consagrações e fica olhando a banda tocar, fica olhando a fogueira, fica fugindo. Na realidade é fuga. A pessoa tem uma oportunidade única ali de se melhorar, de se encontrar, e a pessoa joga fora. Essa é a dica que eu queria dar para você. E eu queria perguntar também, quem aí já consagrou a ayahuasca e ficou olhando para fora? E depois e agora tá caindo a ficha de que a pessoa tá fugindo. Tem pessoas que consagram a medicina há anos, e quando elas chegam aqui no instituto e eu converso sobre isso, explico para a pessoa isso que eu tô falando para você, no final da experiência tem pessoas que já consagram a medicina faz tempo, e elas relatam para mim que, nossa, eu nunca tive uma conexão assim. E agora eu entendi aquilo que você falou. Eu entendi que em muitos lugares que eu fui, ao invés de eu me olhar, eu fiquei olhando para fora, fiquei me distraindo e no fim joguei a oportunidade fora. Me conta aqui nos comentários se você já consagrou a medicina e você está percebendo agora que tiveram momentos em que você simplesmente olhou para fora e fugiu de si mesmo.